Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast no audiovisual agora. Não é, aqui a gente expandiu, saímos da... Agora as pessoas estão conhecendo a gente. A gente tem que se preocupar com maquiagem, corte de cabelo, dieta. Tem que avisar o Gabriel, né? E temos uma novidade aqui, temos um membro fixo agora na bancada, né? Apresenta aí. Pois o Gabriel, ele foi promovido, foi promovido de convidado, agora ele é crooner. Crooner da... É o corte de cabelo. Com seus belos olhos azuis. Fabinho não pôde comparecer hoje, está pegado. Enfim, a gente grava num horário assim meio diferente, mas mesmo assim não conseguimos a agenda do Fábio. E hoje a gente está aqui com o Rafa em Portugal. Diretamente do futuro. Diretamente do futuro. Alberto Argolo, Gabriel, já falamos. E o nosso convidado hoje, Rodrigo Shoa, atuário da FAPES, gerente executivo lá da FAPES. O Rodrigo, ele conhece já aqui a turma de outros carnavais, o Rafa, o Roberto. O Rodrigo mora perto lá de casa, a gente veio fazendo outro podcast no carro. Já conversamos tudo sobre os problemas. Desculpa sobre isso, tá, cara? Desculpa. Não era a intenção, tá? Não estava no convite, mas foi legal. Foi legal. Então, Rodrigão, a gente começa os episódios sempre com a apresentação do nosso convidado, né? Só até para as pessoas conhecerem, tá? Conhecerem um pouco da tua história. E aí, conta pra gente aí o teu gibi 001 aí. Eita. Bom, sou Rodrigo Shoa, já fui apresentado aí. Fiz atuária na UFRJ, comecei estagiando na Real Grandeza, né, Fundação de Furnas, com a Adriana Galté lá, como gerente. Aí eu fui efetivado na Taos, trabalhei lá por 5 anos. E até foi um problema para me formar, porque eu ficava mais tempo na Taos do que na faculdade. Eu gostava mais de trabalhar eu gostava mais de botar a mão na massa do que ficar na faculdade. E lá aprendi, lá é uma escola muito boa. Assim, na Taos tinha várias pessoas maravilhosas, tem o Vinícius Branco, tem a Natasha Aires, tem muita gente boa lá. Assim, eu vou acabar esquecendo alguém. Até é ruim de listar porque você acaba esquecendo alguém. Esqueceu de mim, cara. Tô aqui na tua frente. Também, é verdade. Rafael Marconi estava lá também, mas Rafael entrou depois, né? A gente veio da mesma escola. Entrei depois, né? Exatamente. Era uma turma boa, o pessoal saía junto, só não sabia quando voltava. Quando chegava, todo mundo sabia, só não sabia a hora que chegava em casa. Voltava para casa e ninguém sabia. É isso aí. Depois a gente fui para Mércia, fiquei 5 anos na Mércia. Na Mércia eu aprendi, além de previdência, eu fiz a parte de saúde também. Uhum. Eu fiquei também na parte de Mergers and Acquisitions por um tempo, mas foi um período curto. Trabalhei com o Marconi está em Portugal já. Na verdade, ele foi e voltou, né? Ele ia e voltava. Aí tinha um pessoal até de Portugal que vinha, que sofria muito com a gente, né, Marconi? Com as nossas brincadeiras lá, porque o pessoal não entendia. A lógica portuguesa é realmente diferente da nossa. Então, o pessoal sofria. Eu lembro do Durex, né? Que você tinha questão do Durex, que lá em Portugal é camisinha. O Marconi pediu um Durex lá e teve problema lá, não foi, mano? No escritório, né? Primeiro dia. E depois o pessoal sofreu aqui com a gente, né? A questão tinha que ter três encontros para ter o primeiro beijo. A gente falou, isso não dá não, no Rio não dá isso não. Onde é que tá esse protocolo, né? Eu falei, no Rio você tem que ter vários terceiros encontros numa noite, não tem como, não tem condição. Muito bom. E aí depois eu fui para a FAPES, né? Assim, a minha esposa, a Raquel, ela ficou grávida e aquele negócio de trabalhar até não ter hora para sair tava a consultoria é tenso, todo mundo fala. Não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. É que nem Caverna do Dragão. Você não sabe a hora que você sai. E aí, pô, aquela coisa de ficar trabalhando até 1, 2 horas da manhã é normal. E eu, queria ter experiência de pai mesmo. Não queria ser só pai no registro, não. Quero ser pai mesmo. E aí eu já estava no processo para entrar na FAPES. O pessoal falou, não, entra lá, vai estar abrindo lá de analista lá na FAPES, vai ser legal. O salário era bem mais baixo, ia perder 40% do salário, não sei se vale a pena. Aí quando a gente soube que minha esposa estava grávida, eu falei, é isso, eu tenho que ir para lá. FAPES é super legal, é a fundação do BNDES, uma puta empresa, assim, todo mundo conhece, o renome, então,
perde um pouco o salário, mas o que eu vou ganhar, né? Em relação a conviver com o meu filho que estava ainda para nascer, Sim. pô, não dá, né? Sim. Dei sorte, entrei na FAPES em 2013 e de lá para cá, assim, o pessoal falou assim, não, a fundação é tranquilo. Rodrigo, olha só, você vai sair de consultoria, que é um inferno realmente, a Caverna do Dragão, mas, pô, você vai entrar no fundo de pensão, cara, você vai ter tédio. Você não vai fazer nada, assim, cara, não tem nada para fazer. Trabalho é pouco. Até agora eu tô procurando. Até o primeiro equacionamento, talvez, né? Até o primeiro equacionamento. Eu tô esperando essa tranquilidade até hoje. Eu não tive essa tranquilidade. Tudo bem que não trabalho até 1h da manhã, mas até meia-noite a gente vai. Então, assim, é pesado também. Assim, o pessoal trabalha muito lá. Eu comecei na parte de atuário, depois eu virei gerente. Depois de 1 ano e meio eu virei gerente. Quem era minha gerente era a Ellen, que eu agradeço muito, porque ela me ensinou muito também. Assim, eu tive muita sorte na trajetória, que peguei pessoas que me passaram muita coisa, assim, não só da parte técnica, mas também a parte de relacionamento, de lidar com as pessoas, né? Isso sempre e é muito importante. Eu acho que mentores, né? Mentores. Exatamente, assim, mais do que colegas de trabalho, viram até amigos, assim, porque te ensinam muito. E de novo, não só a parte técnica, então é muito legal. E aí teve o primeiro equacionamento, né? Primeiro teve a questão da joia, né? Lá na FAPES tem uma discussão de joia, e eu lembro, tinha 2 meses de FAPES, a gente foi tinha uma apresentação para esse grupo especial que tem uma joia calculada de forma atuarial, que é uma conta mais cara porque paga metade do que deveria pagar. Antes a pessoa pagava menos porque o BNDES bancava. E, cara, era um clima meio de guerra ali. A situação ali era uma situação bélica quase, e a gente foi comunicar como é que era a conta era feita, o que levava o valor, etc. Só que ninguém gosta de pagar mais, é normal. Sim. Então, assim, e é difícil explicar. A gente estava comentando isso, né? Assim, é muito técnico. Se você explicar de forma muito técnica, a pessoa já está insatisfeita porque tem que pagar mais. Ainda você vem com um papo complicado, esse cara está querendo me enrolar. Exato. Então, assim, aí foi curioso, né? Porque a diretora da época me usou como exemplo, porque eu entrei e ela falou assim, olha, ele entrou no plano de estar pagando a joia nova. A pessoa, é mesmo? Eu falei, mas por que você fez isso? Porque eu falei, vale a pena, você ganha o dobro, você ganha mais que o dobro. Então, assim, vale muito a pena, porque o que você paga, o patrocinador paga. Então, assim, não tem investimento. Eu brinco muito que, tirando tráfico de drogas e prostituição, não tem como ganhar mais dinheiro que isso. Assim. Exato. Você na dá largada. R$1, na largada, você paga R$1, ganha R$1. Você não tem investimento, não pode procurar qualquer fundo de investimento, você não vai ganhar o dobro. Explica para o pessoal o que é a joia, porque o Rodrigo, ele é de um fundo de pensão, que o principal plano é um plano BD, né? Então, o plano BD é um plano mutualista, então explica para o pessoal aí, de forma botiquinzeira, o que seria uma joia, Rodrigo? A joia, assim, para você participar, você tem que pagar para poder participar, tem que pagar um valor. Então, a joia é isso. Você tem que pagar um valor para poder entrar no plano. É como se fosse entrar num clube, né? Sim. Muitas vezes tem que pagar o título do clube. Porque nem todo mundo começou com a mesma idade no mesmo momento. Exatamente. Então, assim, para o título do público, para você entrar no clube, para entrar em qualquer clube, você tem que pagar um título de sócio. Não é só pagar mensalidade, você paga um título. Então, a joia é esse título. E a mensalidade é a contribuição normal que você faz para o plano. Que, de certa forma, é um dinheiro que vai compensar o mutualismo, garantir o benefício de todo mundo, né? Então, como tem gente com mais tempo de plano, o cara, quem chegou depois, ele paga o que ele não pagou antes. E com quem entrou com menos, vai pagar menos. Assim, mas é difícil de explicar. Né? Assim, a gente fala aqui de forma simplificada, mas quando bota... taxa de juros, expectativa de vida. Por isso que eu tento explicar de forma... Por isso que eu dou o exemplo do título do clube. Porque mesmo que a pessoa não seja sócio de um clube, a pessoa já participou de alguma forma. Hoje eu quis ser sócio de algum. Eu já quis ser sócio, né? Então já teve essa discussão. Você precisa, né? Você precisa de um recurso para manter aquela estrutura ali funcionando. Exatamente. Então, exatamente. Eu acho que é legal essa pegada, assim, de chegar mais fácil para quem vai usar, né? Porque participante, para você explicar isso, para a gente tá no meio é complicado. Sim. Entender. Imagina para o participante. Exatamente, né, exatamente. O que eu acho que o grande lance, né, um dos assuntos que a gente quer abordar aqui com o Shoa, o lance da comunicação com o participante, né? Sim. O grande lance, né? Eu acompanhei essa parte na época lá da FAPES da criação da Joia Nova. E a grande dificuldade é você explicar para o participante por que o colega que senta do lado
paga X e você paga 2X. Mas o cara tá do meu lado. Por que eu tenho que pagar mais que ele? Então, tem o mesmo salário, entrou na mesma data. Vou me aposentar com a mesma idade e aí agora eu tenho que pagar mais que ele. Então conta um pouco pra gente, Show, como é que essa abordagem da comunicação com o participante quando você tem que... Né, levar notícia boa é ótimo, né? Quando falava pois assim, Alberto, tem que avisar pro cara que a gente calculou o benefício errado e o cara vai ganhar mais. Pô, deixa comigo. O cara virava meu amigo, me chamava pra tomar chopp. Agora tu fala pro cara que ele vai ter que pagar mais ou que você calculou alguma coisa a menor e vai ter que cobrar a diferença, é muito, muito complicado, né? Então conta um pouco pra gente, Show, como é que é essa abordagem, como é que é essa... Até a preparação, né? De como é que você monta uma estratégia para conversar assuntos delicados que envolvem grana aí com o participante. No começo é mais na raça, né? Assim, a gente não prepara muito, não. A gente vai estudando, vai vendo e tenta simplificar. Assim, eu acho que dá exemplos, né? Como eu falei da questão do clube, de entrar no clube. Uhum. Então, você dá exemplos para a pessoa ficar palpável, para a pessoa ela entender. Então, a questão muito da joia, por exemplo... Eu lembro de uma mulher reclamando que ela pagava mais que o amigo. E ela falou assim, mas isso é um preconceito com a mulher. Eu falei, não, é porque a mulher a mulher vive mais. Uhum. Assim, não, é porque a mulher vive mais, então por isso que ela custa mais, né? Ela custa mais. Não, aí são suas palavras, eu jamais falarei isso. Eu tô falando atuarialmente, tá? Você precisa de mais grana para bancar a aposentadoria dela. Não, e isso, tem vários estudos que mostram isso e você pode embasar isso, mas é óbvio que para a pessoa que é leiga, ela tá me cobrando mais porque eu sou mulher. Então você vai explicando, você explica que tem a ver com a evolução salarial, você explica que tem a ver com quanto eu espero pagar de benefício para você. Eu falo assim, o pessoal fala muito assim, por exemplo, antecipação de benefício. Mas antecipação de benefício... Eu falei, antecipação de benefício você está ganhando 2 vezes. Uhum. Você está ganhando porque você está recebendo benefício antes e está também ganhando porque você está deixando de contribuir até a aposentadoria. Você reduziu esse tempo. É isso aí. Então, na redução, no cálculo da redução, você tem que tirar esses 2 ganhos para ficar no 0 a 0. E tudo que a gente tenta fazer lá é sempre gerar o 0 a 0, assim, não ter perda para o participante, nem para a patrocinadora e nem para o plano. Tem que ser bom para todo mundo. Sim. E a gente vai conversando, e é comum, às vezes a pessoa está mais arredia no início, mas se você explica com calma, assim, a pessoa pode ser até firme, né, nas afirmações que nem sempre estão corretas, mas você tem que ter a calma, a paciência para explicar o que é. Exato. E muitas vezes vira o jogo. É curioso que a pessoa vai entendendo e aí você vai falando, a pessoa vai completando a sua frase. Quando a pessoa está... Quando uma pessoa bem intencionada, né, que ela quer entender, e a maioria das pessoas, elas vão entendendo e vão até... você começa a explicar, ela já termina a explicar. É muito curioso. E é bom pra gente, né? Porque a gente vê que a gente explicou direito. Assim, a pessoa está entendendo o que você está falando. Sim. Então, a questão da joia foi um pouco isso. Lógico que, né, não sai todo mundo satisfeito, porque todo mundo não... Assim, o que todo mundo quer? Pagar pouco e receber muito. Sim. Eu quero. Assim, todo mundo aqui, eu acho que é um consenso que todos nós queremos. Mas para receber você tem que pagar. Sim. E aí você explica, olha, o benefício é alto. Para ter um benefício alto, a contribuição é alta. Porque às vezes também compara, mas na Fundação X paga menos. Eu falo, qual o benefício? Qual o salário que a pessoa chega lá? Tudo isso entra na conta. E aí, de novo, com exemplos, você consegue fazer com que a pessoa entenda o que você está falando e, de novo, a pessoa que tem... Aí é uma facilidade, no meu caso, né? As pessoas que trabalham no BNDES, elas têm uma visão econômica. Então, fica mais fácil para elas entenderem. É mais difícil em outras patrocinadoras, que a pessoa não tem tanto conhecimento. Eu falo direto isso, porque cada massa de participantes tem uma cultura diferente. Então... Não dá para sair aplicando cartilha, porque é o que ele falou. Os participantes da FAP são o pessoal do banco. Né? Então, assim, não é o cara que trabalha, de repente, numa plataforma de petróleo. Exato. É totalmente diferente. Mas teve um ponto que eu vi você falar uma vez numa live com a Natália, beijo para a Natália, sobre a parte do equacionamento, quando vocês passaram lá para uma parte de equacionamento, que você também precisou desse lance da comunicação, que você falou uma coisa que eu achei super interessante, assim, que você estava explicando ali, tecnicamente, né, toda a parte do equacionamento do déficit, mas você falou assim, cara, a gente foi uma grande mesa de negociação
E a Natália falou, não, você tem que também explicar isso para governança, para autogestão. Aí você falou assim, não, mas eu colocaria também não só eles, mas os participantes. Sim. Né? Então você teve um trabalho também de comunicação duro com as associações dos participantes. Sim. Que numa entidade que o patrocinador principal é uma estatal, isso é mais bem formatado. Mas, de certa forma, não não deixar de passar pelo participante. Ou seja, é explicar com o mesmo peso que você explica para o patrocinador, né, você explicar para o teu participante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é muito legal, assim, porque é uma coisa que falta, realmente. Sim. Eu diria assim, pode ser o mesmo peso, mas abordagens diferentes. Sim. Né? Porque você não pode... A questão de conhecer seu cliente, né? Conhecer seus participantes. Exato. Você não pode falar para um aposentado a mesma coisa que você fala para o ativo. Uhum. Não é privilegiando um ou outro, é porque a dinâmica é diferente. São interesses diferentes. Exatamente. Um já está recebendo benefício, o outro vai receber o benefício lá na frente. Então, quando você fala que vai aumentar a contribuição, ele já fica, caramba, eu não vou receber meu benefício. O outro assim, isso aqui é uma pirâmide. Aí você tem que explicar para ele que não é uma pirâmide. Isso aqui é uma pirâmide. Não, já escutei isso várias vezes. Me prova que isso não é uma pirâmide. Reunião, vamos lá, reunião. Eu vi no Instagram. Isso aqui eu penso, não é uma pirâmide, assim, tem toda uma questão, é auditado, é fiscalizado. A gente passou, por exemplo, só a minha área, né, que de previdência atual, a gente passou por os últimos 2 anos por 21 fiscalizações e auditorias. Uhum. Assim, não é pirâmide, não tem como ter 21 auditorias e fiscalizações e ser uma pirâmide, não tem como, não tem, é impossível. E ainda mais respondendo com uma estatal, né? Exatamente, porque tem toda a questão da estatal também, e a gente é ESE também, então tem a Previc tem outra pegada também, e que tem que ter, tá? Não, é que não é uma reclamação, eu acho que tem que ter mesmo, porque é importante. Então, a gente é muito auditado, a gente tem controles internos, tem auditoria interna, tem auditoria externa, tem auditoria do banco, tem a Previc. Então, assim, às vezes eu brinco, eu trabalho mais para auditoria do que para fundação, porque é muita coisa que pedem, prazos, enfim, é muita coisa. E é muito importante o participante se sentir que está participando da decisão. Uhum. Ficou muito participante aí, mas é isso. A gente fez a gente botou o nome de mesa FAPES. A gente criou uma mesa onde estavam os conselheiros, onde estavam os presidentes, assim, os representantes dos participantes, né, porque lá tinha várias associações, então tinha a Associação do Aposentado, tinha a Associação dos Ativos, tinha a Associação da Patrocinadora X, a Associação da Patrocinadora Y. Então a gente colocou todo mundo na mesa, a alta diretoria ali para decidir, e a gente foi explicando os pontos. Assim, o material é o mesmo, assim, o material é igual, só que a abordagem é diferente. Uhum. Quando você fala assim, pro ativo, você fala, olha, o seu benefício de pensão, no nosso caso, foi benefício de pensão. O benefício de pensão vai reduzir. Lá na frente, mas agora, por causa disso, sua contribuição não vai aumentar tanto. A sua contribuição vai ser isso, e o buraco que tinha não vai ter mais. Então, qual o maior medo do participante ativo? Em plano BD, costuma ser, isso é uma pirâmide, eu não vou receber o meu benefício no final, eu estou no final da fila, porque a maioria dos participantes... Que é o nosso medo do INSS, né? É isso. A maioria dos planos BD já estão fechados, então a tendência é realmente o número de pessoas diminuir. Então, assim, eu vou pagar essa conta sozinho no final. Esse buraco aí eu que vou pagar sozinho. Sim. Então, quando você fala que tem um equacionamento, é um grupo que fica redio porque não quer contribuir mais, mas ao mesmo tempo fica satisfeito, a fundação está fazendo alguma coisa. Uhum. Então, isso é geralmente o que acontece no grupo. Geralmente, né? Porque, de novo, cada pessoa é uma pessoa. Nos assistidos é diferente. Vou deixar de receber benefício. Agora não vou receber mais benefício porque agora tem equacionamento de déficit. A FAP não vai pagar, não. Então, assim, aí você tem outra abordagem. Não, você vai receber seu benefício. A gente está fazendo exatamente isso para você receber seu benefício sem estresse. Então, assim, mas o material é o mesmo. Você tem que apresentar o mesmo material. Isso aí não estava na minha apresentação, não. A FAP está querendo me enganar. A fundação está querendo me enganar, não está. O material é igual, mas a abordagem é diferente. O que você frisa num slide, no mesmo slide você frisa outra coisa. Mas a informação está lá. Então, quem tá participando tem as informações. Ninguém pode falar assim, não recebi essa informação, você falou isso para os ativos e não falou para os assistidos, você falou aquilo para os assistidos e não falou para... Não, falei tudo. Porém, eu frisei coisas diferentes. E até pela temperatura da apresentação, né? Assim,
isso, a questão do ao vivo não, presencial, facilita também, né? Sim. Você vê quando o pessoal está interessado, que aquilo tá gerando um interesse, e quando pode passar batido aquela ponta ali que ninguém quer saber essa parte. É o momento que você muda a sua abordagem, né? Você vai aprendendo com o participante ali o que você precisa de entregar. E você tem que ter essa sensibilidade. Se não tiver, não tem jeito. E o que eu acho que tem que ser um aprendizado para as outras entidades, entendeu? Essa conexão com o participante é o mais importante que a gente precisa de ter. Né? De mostrar para o participante que realmente a gente está trabalhando para eles e por que a gente está trabalhando para eles. Porque normalmente você pega regulamento, você pega plano de custeio. Às vezes, até para quem, né, está em áreas diferentes dentro de uma entidade, é complicado de entender. E regulamento é complicado de ler, né? Mas brinco, você tem insônia, lê um regulamento, porque é sono certo. Agora, tem uma coisa que eu acho bacana na FAPES, assim, diferente, por exemplo, de uma Avalia, de uma Petros, é que você avalia a Petros são nacionais, né? Sim. A FAPES é legal que, assim, você está no prédio da FAPES, você atravessa a rua, você tem 98% dos participantes dentro do mesmo prédio. Sim. Então, essa abordagem do tete-a-tete, né? Eu lembro quando eu trabalhei lá, eu tinha algum problema para resolver. Cara, às vezes o cara me esculhambava no telefone e falava, só um minutinho, você tá na sua baia? Eu descia lá, atravessava a rua, sentava do lado da baia do cara e explicava. Cara, a abordagem é outra. O entendimento dele, a receptividade que o participante tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que facilita bastante o contato físico, né? É bom e é ruim. Né? É sim, porque quando também tem notícia ruim, tá perto também, sim, né? Tá do lado ali. Assim, eu, por exemplo, já fui abordado inúmeras vezes no almoço. Assim, vou almoçar, a pessoa vem. Você é atuário? O cara da FAP? Você não é atuário, não sei o quê. Por que estão aumentando a minha contribuição? Esse cara que calculou aquela contribuição que tá dando contra-cheque. Várias vezes já me abordaram na hora do almoço. Eu já fiquei... Até quando tinha o ponto certinho que tinha que marcar lá, eu dançava nessa, né? Porque às vezes eu demorava no almoço, eu estava trabalhando, na verdade. A pessoa me abordava ali, eu começava a falar e começava a perguntar sobre o FAPES, eu respondi, que eu acho que o participante tem que saber, ele tem o direito de saber. Então, já que ele me viu ali, ele aborda e ele começa a falar, querendo saber e eu querendo também explicar. E aí passava de 1 hora de almoço, mas no ponto tava lá que eu não tinha trabalhado, porque eu tava 2 horas de almoço. Depois 2 horas de almoço. Ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra, né? Ô, Shoa, eu tô entendendo aí que a FAPES tem uma turma que é muito interessada, engajada, e eles entendem do assunto, então isso quer dizer que eles são exigentes também, né? São muito exigentes. Isso aí vai pedir que o atuário tenha soluções criativas para problemas recorrentes. E eu sei que a FAPES, aí com um projeto que você liderou, conseguiu uma solução criativa aí para encurtar aí o gap da taxa de juros que é dada para a Previc, para ter um intervalo mais curto. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo, sobre essa solução que é inovadora e, até onde eu sei, é exclusiva da FAPES aí no mercado brasileiro de fundo de pensão. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a taxa de juros é a hipótese que mais afeta o passivo atuarial de um plano BD, né? Então, assim, você reduz 0,1%, 0,1% é nada, aí dá 1 bilhão de impacto. Pensou, caraca, mas era só 0,1, pô, tá dando 1 bilhão de impacto. Então, assim, então essa discussão é principal e apesar de ser uma taxa atuarial, ela tem muito a ver com a questão do retorno de investimento esperado, né? Então, as premissas que o pessoal do investimento determina, né, na hora de fazer o LM é muito importante. Sim. Você está sendo benevolente. É importante pra cacete, cara. Sim. Não, assim, taxa de juros é tudo, né? Eu brinco muito que taxa atuarial é o primeiro, é o mais importante. Em segundo vem a taxa de juros. Em terceiro vem a taxa de juros. É tipo isso. Aí em quarto vem crescimento salarial, se tiver ativo ainda. E expectativa de vida ali empatado. Mas o POD é todo taxa de juros. Ainda mais quando o passivo é longo, né? Por exemplo, o nosso plano foi fechado só em 2018. Então é um plano BD em relação aos planos BD de mercado jovem, né? Sim. Que a maioria foi fechado nos anos 2000, final dos anos 90. Então, assim, a gente tem um grupo ativo grande, assim, né? A gente tem um grupo ativo maior de número de pessoas, né, do que assistido.
Então, a gente tem pagamento de benefício lá estimado até 2100, passa de 2100. Caramba! Então, assim, é muito longo. E aí vem aquela, assim, a primeira dificuldade, assim, o ALM já é uma coisa difícil, né? Já vem a primeira dificuldade, você não consegue fazer esse casamento, porque não tem nada no mercado que dure até 2100. Exato, não tem um título público, não tem nada que você vai assim, com garantia que você vai receber até 2100. Então, qual premissa que você coloca? O que você vai estimar? Já é difícil estimar um ano, né? Ainda mais 90, 80 anos. Sim. Então, assim, se você erra um pouquinho, é uma coisa que é que nem lançar um foguete para a Lua, eu brinco, né? Se você errar um grau, tu, em vez de mandar para a Lua, vai mandar para o Sol. E aí acabou tudo. Vai ficar tudo queimado. Então, assim, tem que ser muito preciso, só que é normal você... Esse é o lado bom, né? Você pode mudar a rota no meio do caminho. Se você perceber que está errado num ano, você pode mudar a rota e ajustar. E isso é muito importante. Acho que você fazer essa avaliação é até uma obrigação... Muita gente não sabe, né? Mas no Brasil há uma obrigação legal de você sempre revisar essa meta atuarial. Sim. Lá fora, não. Sim. Lá fora não é assim. Lá fora você faz e revisa a cada 3, 5 anos. Sim. Até porque a muito mais estável lá, né? É isso que eu ia falar. A volatilidade aqui, dentro de um ano, se você olhar a volatilidade do ano passado, foi uma coisa absurda. Sim. Assim, o impacto lá foi de 20%. Então, assim, é muita coisa. Você está falando de 20%, dá 2 bilhões. Sim. É muita coisa. Sim. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Então, tem que ter algum parâmetro. E como falar isso com o Conselho Deliberativo? Assim, já é difícil para nós, que temos isso no dia a dia, temos isso quase no sangue. Já é complicado. Para o Conselho Deliberativo, que está recebendo aquela informação, tem uma apresentação de 15 minutos. Quando tem muito tempo, tem meia hora. Aí você tem que explicar uma coisa que é complexa, que é difícil para explicar quando você tem uma hora, você tem que explicar em 15 minutos. Então, assim, a gente pegou e fez foi 1 ano e meio de trabalho isso. A gente foi junto com a área de investimento tentando colocar parâmetros. Como vamos definir? Primeira coisa que a gente viu, né, a gente fez umas 7 metodologias. A gente viu assim, cara, não tem uma metodologia que seja... Cara, é essa metodologia. Porque, de acordo se a taxa está subindo, a gente usou muito como parâmetro a NTNB, né? Porque ela é atrelada à inflação, etc. Então, a gente usou muito a NTNB, a ITTJ. Mas se ela está subindo, ou se ela está caindo, ou se ela está subindo, faz toda a diferença no cálculo. Entendi. Qual é a tendência dela? A tendência dela é de queda ou a tendência dela é de subida? Então, a gente falou, não tem uma metodologia que vai ser a metodologia que a gente vai matar tudo. Isso é um ponto. O outro ponto depende da sua estratégia de investimento. Você pode ter um investimento, por exemplo, taxas mais baixas. Taxas mais baixas faz sentido, você vai ter um retorno menor em título público, então é mais interessante você investir mais em renda variável. Sim. E o inverso é verdadeiro. Então, a gente queria fazer o seguinte, uma das metodologias foi exatamente isso. Dar prêmio decrescente. Ou seja, quanto maior a taxa, menor esse prêmio. Entendi. Olha, você vai precisar menos. Assim, a taxa já está 6%. Você não precisa ganhar tanto, mas 6% está bom. Agora, se a taxa está 3%, cara, você tem que ganhar uma coisa, tem que ganhar 1,5% acima disso aí. Senão, até para dar valor. Porque assim, simplesmente colocar título público, qual é o valor? Ele compra título público. Sim. Qualquer um pode comprar título público. Sim. Então, assim, qual o valor? Tem isso também, né? Qual o valor que você está dando para o participante? Exato. Então, você tem que mostrar que está dando valor para o participante. Eu estou conseguindo um rendimento maior do que um título público. Sim. Então, a gente traçou, a gente no final fez não chega a ser uma média, a gente fez um intervalo menor do que o intervalo da Previc. Porque o conselho, com razão, reclamava que a faixa da Previc era muito larga, e eu entendo a taxa da Previc ser muito larga, porque, de novo, cada fundação é uma fundação, tem uma estratégia diferente, então ela não pode ser muito estreita, para dar condição de cada fundação fazer uma estratégia diferente, até por características diferentes, mas a nossa situação, a gente sabia, a gente queria estreitar esse intervalo, então a gente estreitou esse intervalo. E sempre lembrando que assim, a gente sempre colocou isso, olha, a gente definiu isso, mas a gente tem que ter na cabeça que pode mudar a qualquer momento, a gente pode mudar. Isso aqui não está escrito em pedra, não. E logo depois que a gente criou, foi curioso, que logo depois que a gente criou a metodologia, veio a pandemia, né? Assim, que o que estava alta foi para baixo, o que estava baixo foi para... Sim.
Jogaram no ventilador o trabalho, né? Tudo, assim, voou. Então, assim, a gente tá pensando lá como fazer, a gente não sabe ainda como fazer, tá? Assim, a gente tá pensando como fazer pra gente, quando tem esses rebatimentos, como é que a gente faz para sinalizar isso na taxa? Uhum. Pô, a taxa na faixa do ano passado, por exemplo, da Previ caiu pra caramba, mas as taxas não vão subindo. Sim. Então você vai descer a taxa atuarial, fazer com que todo mundo contribua mais, quando na verdade você espera ganhar mais do mercado. Será que isso faz sentido? Pode fazer. Aí, de novo, depende de cada fundação. Sim. Mas não faz sentido eu obrigar a ter um equacionamento. Obrigar o equacionamento de déficit, que não faz sentido. Exato. Mesma coisa se for ao contrário, né? Assim, se subir muito a taxa, eu vou distribuir superávit e depois eu vou ver de quê? Né? Porque assim, não, quero distribuir. Tá? A gente estava até comentando aqui do caso da Valia, né? Cara, é longo prazo. Você não pode... Assim, e isso é muito importante. A gente sempre comunicar com o participante. Superávit é desequilíbrio também. Né? Também. Eu gosto muito da analogia que uma colega minha fez, que é que nem declaração do imposto de renda. Então, se você está pagando um imposto de renda, é porque você arrecadou menos. Sim. Se você está recebendo de volta, é porque você arrecadou mais. Então, é desequilíbrio do rolagem. Exato. Então, é mais ou menos isso. É que nem declaração do imposto de renda. Então, nunca é bom. Porque eu lembro do meu sogro reclamando comigo que eu sou dou notícia ruim. Eu sou famoso por isso. Ele estava super feliz que ia ser reembolsado. Né? Eu falei, se você está reembolsado é porque você pagou mais antes. Ele... Porra, mas essa é a lógica. É a lógica, mas ele não gostou, né? Pô, eu estava recebendo dinheiro, agora estou triste por receber dinheiro. Você está triste porque você pagou mais antes. Você não deveria ter pago, né? Exatamente. Assim, tem a questão. Aí, fluxo de caixa, enfim, mas não precisa explicar isso tudo pro sogro, né? Mas, enfim, é exatamente isso. Se você vai pagar, é porque você pagou a menos antes. Sim. Então, assim, ali no final é um ajuste para você pagar o certo. O superávit, o déficit, é exatamente isso, para você pagar o certo. Eu acho muito interessante no ramo que a gente trabalha é que a gente não procura o lucro. Sim. A gente não procura o lucro, a gente procura pagar o benefício para o participante. Então, que a contribuição dele vale a pena, que tenha um retorno, que ele veja retorno do que ele está contribuindo e para ele ter a segurança quando ele essa é a palavra. Essa é a palavra. Mas a segurança não pode ser um freio também para nós da fundação. Exato. Assim, então eu brinco muito que se você só pisar no freio, você não sai do lugar. Sim. E se você só pisar no acelerador, você vai se esborrachar no muro. Então tem que ter as duas coisas. Tem que ter acelerador e tem que ter o freio. Então, assim, eu chamo de freio um pouco compliance, auditoria. A gente às vezes reclama, eu quero andar mais rápido, mas é necessário, senão a gente está de cara, na curva a gente sai. Sim. Mas também a gente precisa do pessoal do investimento correndo atrás, pensando numa forma diferente de investir. A gente precisa ter uma abordagem diferente. Então, assim, os dois lados são importantes e tem que andar em conjunto. Não dá para pisar no acelerador e freio ao mesmo tempo. Tem hora que é para acelerar um pouco mais o freio fica descansando, e tem hora que o freio tem que vir mais e o acelerador descansa. Mas tudo que equilibra é difícil, né? Eu brinco que é mais difícil. Se fosse só lucro, era até mais fácil. Assim, eu busco lucro. É mais fácil. O equilíbrio é difícil. Uma coisa legal também, Shoa, nessa abordagem de plano BD, muita gente confunde plano BD com plano de caridade, né? O plano BD não é um plano de caridade. O plano BD, ele é um plano que ele é mutualista, mas que você, por exemplo, você equaliza com uma joia, por exemplo, ou com equacionamento de déficit para deixar justamente a coisa equilibrada e mais justa entre os participantes, porque muita gente confunde isso, né? Acha, vou botar lá o dinheiro, essa é a regra, né? Quem precisa pega. Para eu garantir o teu benefício definido, eu preciso fazer isso aqui, senão a conta não vai fechar. E da mesma forma que ele fala de sazonalidade de investimento, que a gente tem essas mudanças aí, do exemplo da pandemia, a gente tem uma sazonalidade de legislação também, né, cara? É um mercado, assim, que aí até para o participante entender um pouco da dificuldade que se passa, que vira e mexe tem uma legislação nova, tem uma atualização que a gente precisa se adequar. Então, às vezes, a gente perde parte de estudo por conta de uma legislação. Sim. Então, a gente tem um trabalho aqui também que, às vezes, né, eu acho que eu falo assim, tem uma parte de legislação que é extraordinária do déficit ali que o participante não tem. Mas não é a gente que escolhe. Isso aí é a receita, cara. E explicar isso para o participante explicar que a extraordinária não pode ser considerada no imposto de renda é uma arte porque eu não entendo, tá? Assim, eu discordo também. Não faz sentido, porque Exato, não é contribuição. É óbvio que é contribuição previdenciária, assim, não faz sentido. Exato. Mas a Receita Federal entende diferente. A gente não tem como brigar com a Receita Federal. A gente aí é o Davi, né, da história, né? O Golias. O Golias são eles.
Então, não tem jeito. Então, assim, até na abordagem, né, que a gente utilizou lá no equacionamento de usar o benefício, foi um pouco nessa pegada, né, de declaração do imposto de renda. A gente, olha, você reduzindo o benefício, você não vai ter que pagar imposto de renda. O contribuição extraordinária, você não vai deduzir do imposto de renda. Então... Aí todo mundo, menos mal. Né, exatamente, já vi diferente, já vi vantagem nisso aí. Então você, assim, até na notícia ruim você tem que dar alguma coisa boa. Sim. Porque tem coisa boa, mas é difícil de explicar, porque é muito técnico, enfim... E se você for técnico demais, eu vejo muito isso, eu acho que isso é um defeito nosso, né, do mercado, de ser técnico demais na hora de explicar. Aí o participante não entende, de repente ele cochila, né? Agora então, que os atendimentos são via online, de repente o cara está lá cochilando, roncando, nem sabe como é que você está falando tanto lá de técnico, cara, déficit, superávit, e contribuição normal, e contribuição extraordinária, taxa de juros... Bom, sopa de letrinha. Não tô entendendo nada que você tá falando. O que é PED? O que é isso? Deixa eu te falar aqui, Rodrigão. A gente vai fazer um intervalo. Desculpa te cortar aqui. A gente vai fazer um intervalo porque a gente tem 2 blocos, né? E a gente também quer criar aqui uma dinâmica que a gente quer abordar o tema principal, que é a exclusividade das taxas de juros, para você explicar um pouco para todo mundo e abordar um pouco mais esse ponto da comunicação com os participantes. Beleza? Beleza. Vamos para o intervalo comercial. Agradecer o nosso patrocinador aqui, ó. Então, se você quer patrocinar o nosso Previcast, fique à vontade. Hoje estamos com o nosso patrocínio nulo, invisível. Caneca prateada. Aguardamos, ó. Sua marca pode estar aqui, hein? Fala galera, estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso Previcast. E aí agora eu vou jogar a bola pro Rafa, que a gente combinou aqui no off que a gente não vai entrar no Techniquez pro show explicar a ultra tecnologia que ele criou para as taxas de juros. Né? Então, Rafa, com a palavra. Sobrou para mim, né? O que eu achei, a gente vai voltar um pouco no assunto aí da taxa de juros, mas não entra, como o Maurício disse, não entrar no Techniquez, mas entrar um pouquinho na questão de pensar um pouquinho fora da caixa, de sair um pouco da rotina desse dia a dia do fundo de pensão, que é olhar para a legislação e entregar número para a Previc, né, para cumprir tabela. E essa metodologia aí, na verdade, sai um pouco disso, né, porque apesar de, obviamente, você estar seguindo a legislação, vocês usaram a criatividade e pensaram de uma forma mais gerencial para unir aí a escolha da taxa de juros com, enfim, redução de benefício e aumento de contribuição. Mas a mensagem principal é que vocês saíram da rotina e inovaram, que é uma coisa que é preciso para todos os mercados e para o mercado de previdência. Então, eu vou rebater essa bola aí para o Showa para ele falar um pouquinho sobre esse processo de inovação, esse processo de pensar fora da caixa, fora da legislação, e como que ele daria um conselho aí para o mercado, não só na área atuarial, mas em todas as áreas do fundo de pensão, sair um pouquinho da caixa para inovar e levar melhores produtos e melhores resultados e melhores experiências para os participantes. Eu acho primeiro que todos nós temos que fazer uma autocrítica, né? Porque os fundos de pensão são muito conservadores demais. A gente lê a legislação e muitas vezes não tem nada impedindo, né? Assim, você falou muito de pensar fora da legislação, mas a legislação não está proibindo fazer algo diferente. Tem coisas sim que estão lá negando, você não pode fazer tal coisa, mas tem muita coisa que está em aberto. Se está em aberto, você pode fazer. Isso acho que é uma coisa importante, que a gente, em geral, eu digo a gente, o mercado, né, de fundo, não pensa muito. A questão até do equacionamento que a gente fez por redução de benefício, estava escrito lá que podia fazer. Ninguém tinha feito. A legislação tinha mais de 10 anos. Eu vi que tinha vários equacionamentos. Sim. E ninguém abordou. Estava lá, assim. Não foi uma coisa... Não foi tão fora da caixa assim, porque já estava dentro da caixa. Só que ninguém viu a caixa direito. Assim, ninguém botou a mão lá dentro. Exatamente. Então, assim, a gente tem... E isso vale para várias... Vem resolução nova e, assim, o que é mais... É curioso isso, né? A gente tem a visão mais restritiva da norma. Assim, qual é a forma mais restritiva de interpretação que eu posso ter em relação a essa norma? É a que a gente tem. Sim. É o que a gente costuma ter. Eu acho que isso
prejudica a gente. Porque a gente fica muito amarrado, né? O entidade fechada, o nome já não ajuda, né? É verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que... O pensar fora da caixa numa interpretação de norma, ver o que aquela norma te permite fazer. E para mim, permitir, não proibindo, está permitindo. Sim. Então, tem muito isso. Assim, quando a gente fez o estudo da taxatorial e via a questão dos limites, está muito aberto como você pode definir a taxatorial. Ali não tem assim, você tem que definir a taxatorial fazendo o cálculo X mais Y igual a Z. Não tem, está aberto. É muito do pode e deve, né? Exato. Então, assim, eu acho que a questão assim, se você pode fazer, para mim, não nem está na legislação, sinceramente. Exato. O pode não precisava nem estar na legislação. O deve tem. Sim. Mas o pode nem precisa. Mas aí eu não culpo o legislador. Porque se não colocar o pode, a gente não faz. Exato. Se não está escrito que pode fazer, a gente não faz. E isso é culpa nossa. Sim. A gente tem que olhar... Para mim, assim, tudo que está escrito pode, não precisa nem estar na resolução. Porque se pode, era só... Assim, na legislação tem que você não pode fazer. Sim. Ou definir assim, isso é tal coisa. Isso, ok, mas... você pode fazer desse jeito. Ah, mas se não tivesse a norma, você deixaria de fazer? Não deixaria. Então, muita discussão não, se o cara está devendo empréstimo, né? Tem uma sobra do empréstimo, vamos ver agora a resolução 50, né? Todo mundo já fazia isso. Não tinha nada impedindo, gente. Não tinha nada impedindo. Sim. A resolução 50 falou que agora pode. Agora o pessoal ficou super tranquilo. Mas não tinha nada impedindo você fazer isso. E muitas fundações já faziam. Então, assim, é um pouco dessa interpretação. A gente se dá mais liberdade de fazer as ações. Então, a questão do equacionamento foi isso. A questão da taxa de juros. Havia uma necessidade do Conselho Deliberativo em ter um entendimento maior de um assunto complexo que é a taxa de juros. A gente explicou primeiro que eles queriam um número, né? Assim, eu quero que você me passe um número. A gente falou, o número não dá, porque tem a ver muito com a estratégia que o Conselho Deliberativo quer de investimento, de apetite a risco, e aí a gente não tem como definir isso para vocês, porque uma hora, nesse momento são vocês, e depois o Conselho muda, então, que pode ter menos apetite a risco, ou mais apetite a risco, então a gente não pode fazer uma coisa muito amarrada. A gente fez uma coisa flexível, botou uma faixa. Então, acho que passa muito por isso. E você comunicar isso para os participantes, que o que a gente está fazendo é com base nisso. Olha, não tem nada impedido. Por que é uma coisa que fizeram, né? A questão dos pontos. Né? Pontos de fidelidade. A gente tem para avião, tem para um monte de coisa, e o pessoal começou a implementar pontos de fidelidade, né? Como se fosse um ponto de fidelidade que o dinheiro vai para o seu saldo. Pô, isso é muito bacana. Não tem nada escrito que não pode. E eu vejo muita gente falando, não sei se pode. Não tem nenhum lugar dizendo que não pode. Exato. Por que a gente está aqui se questionando se pode ou não? Você tem que perguntar se operacionalmente faz sentido para você ou não. É outra discussão. Sim. Se faz sentido fazer esse tipo de investimento operacional, porque requer um investimento operacional. Faz sentido? Se faz sentido, aplica. Se não faz, mas não tem a discussão se pode ou não pode. Assim, a gente... E até sobrecarrega o jurídico, que já tem um monte de ação na justiça sobre um monte de coisa que realmente está falando lá que são controversas, e a gente fica sobrecarregando o jurídico com assuntos que não tem lugar nenhum que é escrito não pode. É uma limitação, acho que do mercado como um todo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente recebeu o Caron aqui, né? Foi muito legal. Sim. Quando ele falou do plano lá da Copel, né? Sim. É o grande case, né, dos planos de família. E a gente abordou assim que eles inovaram com muitas coisas que os regulamentos não tinham. E ele trouxe assim exatamente essa abordagem que você trouxe, assim. Tudo pode. Eles iam nos eventos com os participantes. A gente está pensando em fazer um plano. O que você queria? Aí o cara fala, eu quero contribuir quando eu quiser. Aí ele falou, o normal, né? Mas não pode, você vai fazer um regulamento, o cara contribui. Mas por que não? Onde que está escrito que não? Então eles foram muito atrás dos porquês não. E eles fizeram um plano muito moldado, Sim. muito na contramão do que normalmente as pessoas fazem. O pessoal faz planos CDs e eles fizeram um plano CD diferente. Sim. E teve uma aceitação muito boa justamente porque eles foram atrás do porquê não de alguns pontos que em muitos lugares é muito tabu, né? Então, esse ponto é legal, assim, fazer essa abordagem porque eu acho que o mercado, de uma maneira geral, é muito conservador, né? A gente se pergunta
muito pouco, por que não, né? Eu acho que é conservador, mas ao mesmo tempo eu acho que fica uma sensação do tipo... É claro que não se enquadra para tudo, mas eu percebo assim, tá todo mundo assim na janela. Vamos esperar quem vai dar o primeiro passo. Aí alguém dá o primeiro passo. Pô, foi exatamente a questão dos planos de família. Porque o da Copel foi o que teve grande repercussão nacional. Porque a Braslight tinha isso há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sei te falar o ano aqui, mas assim, eles tinham isso. Eu lembro que isso era uma estratégia deles do início dos anos 2000 ali. Eles já tinham um plano para os familiares dos participantes. Então, assim, só que esse da Copel foi o que teve repercussão, porque foi uma coisa muito mais bem pensada, elaborada, o momento era outro e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse movimento do setor, ele é muito assim, muita coisa vem a reboque de outros, assim, esse cara fez. A FAPES fez, pô, já não sou tão maluco, a FAPES fez. É a teoria da piscina gelada, né? Tipo caiu isso. Primeiro e fala, tá tranquilo aqui, pode mergulhar que tá isso, bonito. É isso. Tem isso, assim, assim, a questão da Copel eu acho que foi um bom case, assim, que deu muito certo, assim, muita gente copiou na Copel. Não acho errado copiar, assim, pelo contrário, acho que coisas boas devem ser copiadas, mas acho que a questão da flexibilidade é que pega muito. A gente não é flexível nos nossos planos, nos nossos regulamentos não costuma. O plano BD é mais difícil ser flexível. Sim. Pela questão do mutualismo. Mas a gente tem que entender, principalmente em planos instituídos, vai ter um momento que o participante ele vai estar com uma folga maior, então ele pode fazer uma contribuição maior, mas tem momentos que é o contrário, ele vai estar mais apertado, então de repente suspender a contribuição, que nem o Alberto falou, é importante ele ter essa flexibilidade de saber que ele não será penalizado por isso. Sim. Uma coisa assim que eu penso muito, por que a gente cobra multa quando a pessoa não contribui no plano CD? Para onde vai essa multa? Para o saldo dele? Então por que ele cobra multa? Cara, isso para mim assim, é engraçado, porque tem entidade que pratica a multa e os juros ali e joga, né, para o resultado do plano para distribuir ele para os participantes, mas literalmente, a maioria cobra multa para jogar para o saldo do participante. Sim. Não faz sentido. Exatamente. Nenhum. A justificativa é para recompor a renda que não foi para educar o cara. Mas chibata. Até voltando um pouquinho, quando você pega exemplo de Copel ou alguma coisa assim que veio à frente ali de um plano família, hoje tá todo mundo correndo atrás porque saiu a resolução 13, cara. Você acha que não tem muita coisa ali que o pessoal já não pratica em algumas entidades do corporativismo, né? De pegar uma empresa que faz parte do grupo X, assinar um convênio ali, o cara tá dentro do plano família. Sim. E agora tá todo mundo correndo atrás para desenvolver algo que já existe. Entendeu? Então a gente vai muito nesse sobressalto, né? Fulano faz, mas se não é fulano, não é visto, e não tem um legislador, assim, que eu acho que é muito depender. Parece uma coisa marginal, né? Cara, mas que é aí que tem que mudar o mindset, entendeu? Que eu acho que a gente é atrasado em relação aos outros mercados. É um ponto assim que eu tenho discordância, porque se a gente pegar um mercado competitivo que a gente ainda não tem e vai ter em breve, aí a gente vai começar a preocupar, mas aí vai preocupar tarde, né? Exato. Porque aí vai ter gente engolindo. Sim. Exato. A gente estava comentando a quantidade de fundação que existe. O mercado é grande e tem muito para crescer, assim, essa é a minha visão. Tem 1 trilhão, né, que a gente estava comentando por volta disso, mas assim, se você vê em relação a PIB, a gente tem a Holanda, por exemplo, que é um bom case, que ele tem mais de 120%. A última vez que eu vi era 120%, acho por aí. do PIB, não sei. É mais, é isso aí. É um número gigante. É um número ridículo, chega a ser ridículo, né? Assim, um país que tem uma economia forte. A gente não está falando de um país eco, a gente está falando de um país bem desenvolvido. E ele tem um fundo de pensão mais do que o PIB do próprio país. Sim. Cara, qual o tipo de mercado que vai investir no longo prazo? Assim, fundo de pensão, assim, para o país é muito importante. Não estou falando só para os participantes, claro, não. Claro. Que vai investir num projeto, né? O pessoal critica muito os FIPs, né? Mas lá fora tem isso. E é muito comum o fundo de pensão bancar novas empresas. E nem sempre dá certo, porque é normal não dar certo. A gente fez uma pílula sobre isso, né? A gente fez uma pílula sobre isso, de um fundo japonês, o principal fundo japonês, investindo em startup. Nos Estados Unidos não precisa nem dizer, né? Mas é muito comum lá fora isso, porque eu penso assim, aí vem um fundo de pensão do Canadá e investe imóvel aqui, mas a gente não pode, porque não sei, a questão da liquidez de quê? Assim, se você está comprando imóveis, você, fundo de pensão, deve saber mais da sua própria liquidez do que o legislador.
Então, mas não só isso, eu acho que é questão de ver no longo prazo. Eu penso muito assim, pô, Brasil precisa muito de estrutura, investimento em estrutura. Quem é o melhor mercado para investir em estrutura? São os fundos de pensão. Sim. Que tem pensamento de longo prazo, muitas vezes não precisa do dinheiro hoje, ele precisa daqui a 10 anos. Então, é um tempo de maturação suficiente para uma empresa se tornar autossustentável, ter um crescimento sem ter aquela corrida, né, para pagar às vezes um juros maior, mas a gente não pode investir numa startup. Fundo de pensão não pode. Por quê? Por quê? Não deveria, né? Assim, o fundo de pensão tem que estudar para ver se faz sentido aquele startup, vai dar certo, não vai dar certo. Algumas vão dar errado, tem que ter essa consciência. A gente não pode achar que é dinheiro certo. Tem muito isso, né? E aí falta, acho que, para a sociedade, né, nossa, assim, um pouco dessa cultura de investimento no sentido assim, você investir dinheiro não é dinheiro certo que você vai ganhar. Exato. Não existe isso. E você não está investindo tudo também, eu falo sempre. Não, errar pequeno não é problema nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Exato. Eu vivo falando isso. Mas às vezes você fala assim, o problema é que o pequeno, às vezes, quando a pessoa pensa vê a notícia, né? Estatal não, fundação tal perdeu 100 milhões. Caramba, patrimônio, 100 bilhões. Pô, não perdeu nada, é um trocado. Exato. Assim, não é bom perder, ninguém quer perder, exato. Não estou falando para entrando para perder. Mas a gente está falando de centavo. Exato. Eu vejo muita discussão disso. 100 mil, 200 mil. Eu falei, gente, a folha é quanto? A folha é 50 milhões. Tá, 100 mil a gente acerta. Vamos acertar, não precisa entrar em desespero. E nesse momento todo mundo esquece histórico, né? É isso. Não, e pensa como CPF. CPF 100 mil é muito dinheiro. Sim. Assim, a gente vai recuperar, a gente cobra, até o Roberto comentou, né? Pagou a mais, depois recupera. Não é chato, mas acontece. Agora, no investimento, né, o pessoal pensa que renda fixa, por exemplo, é ganho certo. Não é ganho certo. Não é ganho certo, tem risco. Sim. Então vai ter momento que vai perder e tem momento que você vai ganhar. O importante é que no conjunto ganhe. Assim, quando você vê no final, a gente está ganhando. Então acho que falta isso. A gente fala muito assim, resultado do ano. Às vezes o resultado do ano não é péssimo. Teve um ano ruim. O ano passado para investimento foi muito ruim. Sim. Foi difícil para performar bem. Então falar, olha, esse ano realmente não foi, o ano que passou realmente não foi o ano legal, mas olha o que a gente conseguiu nos últimos 10 anos, nos últimos 5, 10 anos. Olha quanto a gente pode ganhar no próximo, nos próximos 5, 10 anos. Um exemplo que eu gosto de fazer, até dentro, é engraçado que às vezes dentro da fundação as pessoas não têm essa noção. Eu falo muito do juros trabalhar a favor, né? Porque a gente sempre pensa em juros e pensa, caraca, juros está muito alto, a gente vai perder dinheiro, juros muito alto. E eu fiz um exemplo, assim, bem simplório, de acumulando dinheiro, né? A pessoa pagando para a Previdência, né? Pagando R$1.000 para a Previdência. Cara, depois de 30 anos, aquele dinheiro retornando, o retorno de investimento é maior do que você contribuiu. Em 30, 35 anos, depende, lógico, do que você está esperando. Sim. Mas assim, com taxa de 5, 4%, em 30, 35 anos, você já está pau a pau ali. E eu falo assim, ainda tem a contribuição do patrocinador. Então, assim, você está ganhando 3 vezes. E tem a parte do imposto de renda. O imposto de renda é diferido. Eu sempre falo assim. Não é um benefício. Só para deixar claro que o imposto de renda não é benefício. Mas é aquela questão da neuroeconomia, né? Aquilo que você deixou de pagar, cara. Exatamente. Então, você vai pagar depois. Agora, o show, eu tô com uma dúvida que eu acho que pode ser de outras pessoas. A FAPES hoje, ela está muito calcada na questão do plano BD, então todo o movimento e todo o mindset ali, todas as ações, praticamente todas as ações, elas existem para suportar as demandas dos participantes do plano BD, mas ela tem uma parcela pequena ali de participantes de um plano CD, que a FAPES também tem, que é recente, né? E olhando para frente, né, é o plano, eu não sei como é que é a estratégia, acho que essa é um pouco da pergunta, não sei se você tem a resposta, mas eu queria entender como é que nessa cultura, vamos dizer assim, de plano BD, onde as preocupações são diferentes das preocupações do plano CD, como é que está essa questão porque você sabe o que vai acontecer daqui para frente, é o que o Gabriel falou, que a gente está entrando num cenário de competição que não faz parte da cabeça de um fundo de pensão. Como é que a FAPES está se organizando para esse momento assim, de
de que também passa pela comunicação, que passa por uma questão ali de growth, que passa por uma questão de marketing até, né, de falar, porque é o que você falou, assim, por mais que eu acho que o participante que está contratando um plano de um fundo de pensão, ele vai querer segurança e ele não vai querer resultado, ele vai querer performance, né? Porque o brasileiro tem dificuldade de entender, até no futebol que ele entende pra caramba, ele tem dificuldade de entender que o time está tendo boa performance, que um projeto está indo bem. Eu sou Fluminense. O Fluminense não ganha tudo, mas o Fluminense está bem, assim, no que está sendo construído do ponto de vista de performance. Agora, vai ser campeão de... Eu só vou ficar feliz se ele for campeão de tudo? Eu vou ficar muito feliz, mas assim, eu tenho consciência de que não é um time imbatível. Curto prazo, né? Sempre é curto prazo. Exato, porque tem um monte de time que ganha um monte de coisa que às vezes uma coisa não tá tão boa. O cara, né, enfim, tem vários... Aí eu queria saber um pouco sobre isso, assim, se existe essa vertente. A primeira coisa é uma questão cultural, né? Porque administrar um plano BD é totalmente diferente do plano CD. Se o plano BD, como a gente falou que é mutualista, a gente pensa em todo mundo, né? Todo mundo dividindo o mesmo saco de dinheiro, e no CD é mais individual. Então, e a abordagem tem que ser diferente. Essa é a primeira coisa. A gente está engateando ainda no plano CD. A gente só fechou o plano em 2018, quando todo mundo fechou muito tempo lá atrás. Então, tem uma mudança de cultura dentro da empresa. Esse é um ponto que a empresa tem que aprender, tem que mudar essa cultura. E o que eu falo muito também tem que ser um crescimento sustentável. Porque também não adianta você querer crescer de qualquer maneira, que você vai cair. Então tem que ser uma coisa bem calçada. A gente tem ali mais 3 planos CDs, né? Um plano só para FAPs, que foi em 2018, um plano família, e agora assim, o plano CD do BNDES, que não tem, estamos em maio, tem 5 meses. São para os novos concursados. E para quem não entrou no plano BD. Ah, tá. O cara que entrou em 19 ali... Não entrou ninguém em 19, né? Não teve concurso novo do tá, BNDES. entendi. Então, mas para os futuros, Na verdade, né? até gente, quando mudou a joia, muita gente optou por não entrar no plano. Exatamente, por porque Entendi. é um valor alto, né? Entendi. Então, assim, prefere o plano CD. E também tem que entender que a própria cultura do empregado do banco está mudando. É outra geração. Sim. Eu acho até que o mercado tem que pensar isso, porque antes era normal a pessoa entrar numa empresa e ficar nela até se aposentar. Sim. Ainda mais como um BNDES, né? BNDES tem muito isso, né? E você conhece... Ali o pessoal do BNDES, a gente até brinca que é aquário, né? Que a pessoa casa com a pessoa que estava no BNDES, né? Entra um monte de gente junto. O filho passa pro concurso. Tem muito isso no BNDES. Imagina. Tem muito isso. Então, mas vai mudar. Assim, as pessoas dentro do BNDES, inclusive, já pensam em vou procurar outra coisa e volto. Tem muito isso. A pessoa pede uma licença não remunerada porque quer trabalhar num outro setor e volta, ou não volta. Então as coisas são mais dinâmicas. O cara é concurseiro, passou para mais de um concurso. E o jovem como todo, cara, eu acho que até o próprio Previsonho que foi criado, ele foi muito nesse intuito. Uma tentativa frustrada, do meu ponto de vista. Mas faz todo sentido a gente, eu não digo Previsonho, né, mas a gente pensar o que essa garotada que está vindo, né, que está se formando agora, o que elas entendem como previdência. A gente saber vender para essa galera que está entrando agora no mercado de trabalho a importância da previdência. Porque a maioria não teve no colégio ou na faculdade. Não sabe o que é. Não sabe nem o que é. A questão a primeira coisa que a pessoa quando ganha dinheiro é comprar um carro, comprar uma casa. Não pense em guardar que daqui a pouco eu vou precisar. Nunca precisa. É melhor comprar um vestido, sapato, o gastar na balada, gastar na balada. Assim, lógico que é legal, você tem que se divertir, Sim, é óbvio. Sim. Mas você tem também que guardar um dinheiro. Onde é que você vai guardar o dinheiro? Quem que sabe guardar seu dinheiro? Então, assim, acho que faz todo sentido, por exemplo, os planos família, eles entrarem nisso. A pessoa, por exemplo, ela tem muitos, né, filhos de funcionário que é advogado, que é médico e que não são profissionais autônomos. Sim. Então é importante ter um lugar que ele consiga entrar para fazer um plano complementar de previdência. Então passar isso, assim, a gente tem que saber, e não sei como que é, né? Mas a gente tem que estudar e saber, e talvez perguntar para o próprio jovem, assim, o que você pensa, o que você quer. Lá fora, os planos são totalmente diferentes daqui. Sim. Já tem outra pegada. É curioso, eu não sei se vocês já viram um vídeo, agora esqueci de qual fundação que
que eles dão uma lista de empresas que a fundação está investindo. O cara, não quero que minha fundação invista nisso. Empresa de arma, não quero. Empresa que polui, não quero. Já tem essa pegada lá fora. E fala-se muito lá fora, né, que o jovem não quer poupar. Caramba, a geração que está vindo, ela quer poupar lá fora, isso. Quer poupar mais do que a nossa geração queria. Ele já tem mais essa pegada. Eu não sei, porque não tem pesquisa. Isso falta um pouco, né? De pesquisa aqui no Brasil. A gente tem pouca esse tipo de pesquisa, esse tipo de perguntar, porque é custoso, né? Você tem que parar, perguntar, coletar dados. É uma coisa que a gente não tem muito aqui, essa experiência de coletar dados, de guardar informação para fazer uma pesquisa mais tarde. A Previ fez um belíssimo trabalho, por exemplo, em tábua geracional. Eles pegaram dados desde a década de 70. Eu fiquei com uma inveja, porque eu falei, caramba, eu não tenho dados da década de 70 na minha fundação. Não tenho informação. Eu não tenho informação da década de 90, que dirá da década de 70. Entendi. Os caras tinham tudo lá, eles conseguiram fazer um puta trabalho, mas só porque lá na década de 70, alguém pensou, vou ter que guardar essa informação. Eu vou guardar essa informação que eu posso usar mais tarde. Bom, foi 40 anos depois, mas fizeram um belíssimo trabalho lá. Não sabia, bacana. Não, muito, muito bacana. Então, assim, é isso que falta um pouco no Brasil. Acho que falta essa pesquisa. Assim, a gente, até o mercado, assim, a garotada que está entrando no mercado de trabalho, o que ela quer? O que ela pensa como previdência? Exatamente. E a gente mostrar, e se não sabe, não sei o que é previdência, tá? Vamos vender. Sim. Vamos saber vender é importante por isso, por aquilo, e ver o que motiva essa pessoa a economizar. E o ponto disso que você está falando dos dados é super importante, porque na cultura que você falou do plano CD, né, no plano BD você não tem isso não te ofende, porque você sabe mais ou menos o que os caras recebem ali. Mas no plano CD, dependendo do apetite do cara de contribuições, você acaba não sabendo como aquele cara vive. Ele é um participante que está aposentado ali, mas o cara pode... Eu dou o exemplo sempre do meu pai, assim, que tem uma boa aposentadoria, mas ele paga uma pequena fortuna de plano de saúde dele e da minha mãe. Entendeu? Então, o mês dele já começa ele tomando um tiro de canhão na barriga, assim. Então, ele faz as coisas, assim, é tudo contado, porque realmente... mas o cara que está do outro lado fala assim, mas ele recebe uma boa aposentadoria, mas ele não sabe como é que meu pai vive. Sim. Entendeu? Então, assim, esse tipo de olhar é um olhar que a gente, no plano CD, para a gente acompanhar, e eu converso isso muito com o Rafa, cada vez mais o produto ele vai ser personificado, ele vai ser personalizado. Porque você tem uma vida X, ele tem uma vida Y, ele tem um plano, ele tem não sei o quê, Os objetivos são diferentes. Exato. Nem todo mundo quer se aposentar aos 60 anos. Exato. Tem gente que vai trabalhar até... Enquanto puder, ela vai trabalhar. Tem gente que não. Tem gente que quer... Cara, quando puder me aposentar, conseguir, sei lá, 1 milhão, eu quero parar de trabalhar. Cada um vai ter um perfil diferente. Exato. E aí, perfis diferentes, investimentos diferentes, contribuições diferentes. A gente tem que saber fazer isso. Sim, sim. Então, o plano BD, eu falo muito assim, a pessoa era carregada no colo, né? Sim. Não precisava pensar em nada. Ela só tinha que contribuir. Ela nem via a contribuição porque era descontada no salário. Então, assim, quando você pergunta... Perguntei para várias pessoas, quanto você paga no seu plano? Ninguém sabe. Tá lá, não sabe, não tem ideia de quanto contribui. Mas quando na contribuição do plano CD, a pessoa sabe. Porque ela que tem que definir quanto ela vai contribuir. Então, ela tem mais uma noção. Então, dá uma flexibilidade maior, porém, dá uma responsabilidade maior. O que é normal. Quando se dá mais flexibilidade, tem uma responsabilidade maior. E aí, por responsabilidade maior, a gente tem que ensinar para ele o que ele vai ser. Mas não tem uma fórmula certa, porque cada um vai ter um objetivo diferente. Exato. Então você tem que adaptar seu discurso. Aí que eu acho que entra o papel do fundo de pensão, de chegar e abraçar, porque são os fundos que têm conhecimento desse tempo inteiro, fazendo isso há tantos anos, para entender essas pessoas, para orientar da melhor forma essas pessoas. Exatamente. E eu não estou falando só de ter um saco de dinheiro para dar pro cara, eu estou falando de entender o cara. Instrução assim. Mesmo, cara. Claro, Exato. O conhecimento é precioso, né? Exato. Saber o objetivo. Eu acho que o principal é saber o objetivo. Você quer fazer o quê? Quando eu sair da empresa aqui, eu quero receber aqui, mas eu quero trabalhar como consultoria, por exemplo. Mas eu tenho aqui uma base que, se a consultoria for mal, tenho aqui minha aposentadoria que me segura. Ok, então sua contribuição é de X.
Cara, eu quero largar tudo, tô de saco cheio, pô, o trabalho tá um saco. Cara, isso dá um programa só com o Rafa. O Rafa tem várias ideias sobre isso. Vou vender o peixe do Rafa aqui. O Rafa, os altos executivos procuram o Rafa vão se aposentar. E o Rafa fica, cara, não, o Rafa ele se desespera, né? Porque ele compra a briga do cara. Ele, porra, esse cara, ele de novo deveria ter feito isso, não sei o quê. Mas esse é um ponto que o Rafa bate sempre. Né, Rafa, em relação àquela tua teoria do cara ter um regressivo e um progressivo. Se a gente usar a legislação, os produtos que tem no mercado, não só a Previdência Fechada, mas todas elas, e outros produtos não de Previdência, e para mim o principal, o cara tiver um objetivo, a gente consegue construir um plano bacana, mas Sim. a pessoa tem que ter um objetivo, né? Eu acho que o grande segredo hoje do fundo de pensão é que a gente tem o segredo, né? O gap hoje existe um produto que é posto na prateleira e o participante tem que se adequar ao produto, e não o produto se adequar ao participante. Exatamente. E eu acho que a virada de chave é essa, a gente tem que entender a pessoa e ajudar ela a construir o que ela quer de acordo com os planos dela, não ela se adequar àquilo que está ali na prateleira, que é muito restrito, né? Então, É isso aí. É um pouco da pegada do plano CB. Você chegar, né? A gente fala assim muito da instrução e educação, para mim é tudo, né? E previdência realmente é um assunto complexo. A gente não sabe o buraco aqui do INSS, a gente não sabe o que a gente vai ter ali na frente, né, para os jovens. Mas é complicado também você pensar, porque igual você falou, dentro do BNDES você tem participante X, dentro da Petro você tem um cara que está lá no porto, está lá atracado. Às vezes o cara não tem tempo aqui, às vezes o cara não tem nem dinheiro no final do mês para falar assim, eu tenho que colocar mais R$100. Então, Sim. Vem antes disso do planejamento. Né? E o papel das entidades, aí até fazendo um merchan, se a Valia quiser vir fazer uma publi aqui, mas lançou um negócio extremamente legal, cara. O Valia Verso, eles estão preocupados com o participante, eles estão trazendo qualquer participante, não é participante Valia, para entender o mercado de previdência. Então o cara tem jogo, o cara tem case. Então eu acho que tem que ter uma união. Eu acho que é muito separado ainda. É muito, né, Valia, Petros, Previs, que é FAPS. Não, a gente está num bolo só, a gente tem que desenvolver produtos juntos. E usar as comissões, né? Que é uma coisa que eu brinco. Falo assim, comissão tá ali, o pessoal tá discutindo, mas vão entregar produto pra gente. Vão criar produtos juntos. Então acho que é muito nessa pegada e o que o Rafa fala ali pra mim, eu acho que é um pouco antes, né? Então a gente vem de uma educação inicial que tem que ter mais planejamento. E esse planejamento ele afeta aqui, que é complicado pro cara todo mês dispor de um dinheiro ali se ele não tem planejamento. Sim. Exatamente. Eu acho Fala, que Rafa, estamos chegando no horário. Estamos chegando. O assunto tá bacana. quente. Eu acho que dá uma outra conversa aí. Peteco aí. Mas eu acho que a gente pode dar a última palavra aí pro Show para ele dar as considerações finais dele aí sobre essa discussão toda, sobre essa conversa toda, e a gente encerrar. Não, primeiro agradecer a oportunidade aí, muito bacana. Legal. É bom ver que... É bom beber de graça. É sempre bom, né? É sempre bom. A pizza também estava gostosa. Recomendo. E é sempre bom ver que tem pessoas que a gente não está sozinho, né? Assim, que tem pessoas que estão pensando fora da caixa, que estão botando a mão dentro da caixa também, né? Que não é só pensar fora da caixa, é botar a mão dentro da caixa, tá fazendo um crescimento sustentável da caixa. Então, assim, a gente não está sozinho. A gente vê, assim, o mercado está dinâmico. A gente não pode pensar que... É uma coisa que a gente está falando um pouco no carro. Por que você faz desse jeito? Eu faço porque há 20 anos é feito desse jeito. Porque 30 anos sempre deu certo. Cara, o que dava certo há 20 anos atrás não necessariamente vai continuar dando certo. O mundo mudou muito e está mudando cada vez mais rápido. Sim. Quem ficar parado vai ser tragado. Assim. E quanto mais gente discutir, a gente aprender com os outros, eu acho que sempre tem alguém que está fazendo algo bacana que você pode escutar e você não precisa exatamente copiar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Dá para adaptar. O importante é olhar, achei interessante isso e você adaptar ao grupo que você está. Sim. Se você só copiar e colar, vai dar errado. Não vai ser legal. Sim. Você tem que adaptar aquele modelo à sua população. E você tem que conhecer, mas para isso você tem que conhecer a sua população. Porque sem isso não tem como. Exato.
E eu queria só fazer um comentário. Não, você que termina, lembra que a gente combinou? Então tá bom, então vou terminar. Não, esse assunto eu acho que é legal, assim, que a gente tem que fomentar mais esse tipo de discussão, principalmente quando tem inovação no mercado, acho que tem que ser difundido. Eu estou trabalhando com consultoria agora e eu tenho um cliente hoje que é um plano de saúde. E eu tenho muita vontade de bater na porta do principal concorrente para ver como eles fazem lá os problemas que eu tenho que ajudar o meu cliente a resolver. E eu não posso. Então, essa... Porque são concorrentes, né? São concorrentes. Eu não posso bater no concorrente. Como é que você faz isso aqui que eu tô com um problema aqui? Me ensina como é que você está fazendo o seu aí. Então, isso eu acho que é o fantástico do mundo da Previdência, fechada, né? Que eu acho que vem melhorando muito e eu acho que ainda tem muito espaço para essa ajuda mútua aí, né? A galera se ajudar, bater um na porta da fundação do outro, ver o que tá fazendo, pegar modelos de coisas que funcionam, né? Nunca pensei em fazer isso. Bom, mas o show fez lá na FAP, vou lá na FAP ver como é. Eu acho que a gente tem que cada vez mais fomentar isso para que os bons exemplos se multipliquem e que outras pessoas comecem a falar, o cara foi corajoso, porque tem que ser corajoso, né, o show. Você tem um monte de modelo pronto aí de prateleira que você foi lá e montou um outro. Então, tem que ter mais gente corajosa no mercado para difundir outras opções, né? Sim. E é isso. Agradecer o show aí. Muito obrigado aí pela presença, pela participação. Valeu, Marconi, diretamente aí, 4 horas a mais, de madrugada aí com a gente. É isso aí. Só nas olheiras. Até o próximo programa. Fábio não pôde vir hoje. Valeu, turma. Fabinho, esperamos o Fabinho na próxima aí. Falou. Valeu, galera. Valeu, Obrigado. Valeu, galera. Agradecer o pessoal do Resenha Abraço. Podcast aqui do nosso estúdio. Muito obrigado. E até a próxima. Falou. Valeu.